Você pode se assentar. A paz de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, a igreja que está aqui. O louvor pode se assentar. Paz do Senhor para você que está em casa. E eu sei que tem algumas ovelhas que estão em casa. Quantos estão preparados para ouvir uma palavra que vai edificar a sua vida nessa noite? Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 58, só o verso 58. 1 Coríntios 15, verso 58. Pegue a sua... Quantos estão com a sua Bíblia? Põe ela pertinho do seu coração nessa noite, se você já abriu. Diga, esta é a minha palavra, a tua palavra. Diga assim, esta é a tua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu vou onde ela diz que eu vou. Quantos creem nisso? Pois dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. O 1 Coríntios capítulo 15, a palavra do Senhor nos ensina, eu quero apenas um princípio. 58 vai dizer, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. E que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Diga assim, no Senhor a palavra não será inútil. A palavra de Deus diz em outro texto que ela jamais voltará vazia para mim e para a sua vida. Todos nós, quando começamos a caminhar com Cristo, meus irmãos, há dentro do nosso coração um desejo de descobrirmos o nosso propósito. William começou falando sobre a parábola dos talentos. Parecia que a gente tinha conversado antes. Mas a gente não tinha conversado nada. E quando nós começamos a caminhar com Jesus, conhecer da sua palavra, começa a brotar no nosso coração o propósito. Para que eu nasci? Querido, esse é o maior questionamento da face da terra. Grandes pensadores fizeram essa pergunta. E coisa maravilhosa é porque quando nós começamos a caminhar com o Senhor, conhecer o Senhor, é desejo dele nos revelar a sua vontade. E quando nós meditamos nesse texto, ele traz uma exortação para essa igreja, para esse povo, dizendo, querido, que nós precisamos nos manter firmes, constantes na obra do Senhor, que nada possa nos abalar, e na nossa caminhada cristã, muitas coisas vão nos abalar. Muitas situações vão vir sobre a minha vida e sua vida que vai tentar abalar a nossa fé. Só que se nós estivermos com os nossos olhos no lugar certo, nós iremos vencer. Amém? E ele diz algo tão poderoso que ele fala, e sejam sempre dedicados à obra do Senhor. E como eu disse, se você quer saber o seu chamado, o propósito para o qual você nasceu, se dedique à obra do Senhor. A gente só vai descobrir o motivo para o que a gente nasceu e aquilo que... Porque tenha certeza, quando você nasceu, quando Deus te enviou para essa terra, Ele já enviou alguém
que já ia suprir a necessidade dessa terra. A gente não vem simplesmente só para procriar, a gente não vem a essa terra simplesmente para enriquecer, ou a gente não vem para essa terra simplesmente para a gente passar por lutas, dificuldades, por sofrimento. Não, querido. Mas, principalmente, quando nós encontramos em Jesus, quando nós fazemos para Jesus, nós encontramos o verdadeiro sentido de vida. E você vai encontrar se dedicando, servindo. E você pode servir desde uma portaria, você pode servir desde um ministério de louvor, você vai servir pregando a palavra de Deus. Quem aqui já sabe o seu propósito? Isso já está claro dentro de você. Levante sua mão. 1, 2, 3, 4. Só, tu não sabe, não? Sabe não, né? Tá com preguiça? Amém. Vamos voltar. Não perder o foco, não, né? Vamos voltar. Uns 3 ou 4 com TDAH aqui, mas a gente se volta de novo para o normal. Então, queridos, se tem uma coisa maravilhosa que Jesus me deu, foi sentido de vida. E isso só a obra dele, a dedicação à obra dele, pôde me ensinar o quanto é maravilhoso e o quanto tem sido prazeroso se dedicar à obra de Deus, sabendo que não será em vão. Por muitos anos eu fiz esperando que as pessoas me aplaudissem, esperando que alguém me dissesse, oh, que coisa maravilhosa. E isso é normal. A gente vai esperar aplauso, mas o maior aplauso que a gente precisa desejar no nosso coração é saber que aquilo que a gente está fazendo, a gente está construindo algo maior para o Senhor. E tenha certeza, Deus vai sempre te honrar. Deus vai te honrar, querido. Deus vai honrar cada serviço, a tua dedicação. Mesmo que o seu coração ainda não esteja correto, no lugar certo, mesmo que você ainda faça com aquele desejo de ser visto, no caminho Jesus vai consertando todas as coisas. Porque Ele está trabalhando em mim e em você. E no final, a obra dEle, a gente vai ter a certeza que nada foi inútil. Tudo Ele está recebendo. Amém? Todo o serviço que você está fazendo na obra de Deus, tenha certeza disso. Deus vai te recompensar. Você tem a oportunidade agora de trazer os teus dízimos, as tuas ofertas, que também é uma forma de dedicação à obra de Deus. É quando você se torna um dizimista, se torna um ofertante. É a forma que Deus te usa para ser um mantenedor da casa do Senhor, para nos ajudar a cumprir o ID dEle. Amém? E você tem essa oportunidade, você que está em casa agora, de ser dedicado à obra de Deus. Sabendo que você é parte dessa obra. Sabendo que cada moeda, ou cada valor que você tem depositado nessa obra, tem nos ajudado a cumprir o ID do Senhor. E essa semana nós conversávamos com uma das ovelhas aqui e falávamos sobre a dificuldade de se manter a obra de Deus aberta. Nesse momento, existem pastores que estão prestes a fechar igrejas e ovelhas se dispersarem por causa do financeiro. E eu sou muito grata a Deus, porque graças ao Senhor, sobre todas as lutas que a gente já passou nessa casa, Deus sempre foi fiel conosco e nunca faltou da provisão dEle. Então, todas as vezes que você for entregar o seu dízimo, a sua oferta, entenda, esse dinheiro ele tem um valor, porque ele está fazendo com que essa obra, que essas portas permaneçam abertas. A sua dedicação a essa obra está fazendo com que essa igreja esteja aberta por 7 anos consecutivos. Amém? Vamos orar? Estenda sua mão para cá.
Pai, muito obrigada pela oferta do teu povo. Nós consagramos. Obrigada, Deus, por todos aqueles que são dedicados, que amam a tua obra. Todos aqueles, ó Deus, que têm semeado com a consciência mesmo que faz isso, para que a tua obra não pare, para que ela permaneça e para que a gente também continue firme e constante. Como pastores dessa casa, nos dê sabedoria para administrar cada oferta que entre nesse lugar. Que o Senhor nos dê sabedoria, Jesus, para suprir o teu povo, o teu corpo como igreja. E que essa igreja seja mantenedora de outras igrejas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Só para, antes de passar a palavra para o pastor, eu quero abrir isso para vocês. Nós não havíamos falado ainda, mas pedimos para que vocês estejam orando pela igreja de Correntes. Nós, quando eu digo Robson, está procurando um espaço para que essa igreja possa ser aberta. E essa igreja aqui, ela agora tem uma responsabilidade de, além de manter essa igreja, manter mais uma outra igreja. Então, não é fácil. Então, ore por nós, porque eu sei que o Senhor quer. Mas Deus vai usar pessoas. O seu dízimo e a sua oferta, ela agora, além de manter essa igreja, toda a reforma e o que ela precisa, a gente vai abrir mais uma porta de salvação. E quantos jovens serão salvos? Quantas famílias, quantos casamentos serão restaurados? E se você já desfrutou disso na sua vida, você sabe o valor de uma igreja. Eu sei o valor de uma igreja, porque foi dentro de uma igreja que a minha casa, é por causa de uma igreja que minha casa está de pé. É por causa de uma igreja que o meu casamento, ele dura há 29 anos, eu acho. Vocês sabem que eu esqueço das contas, eu esqueço. Mas eu acho que é 29, né, amor? É isso. É por causa da igreja, querido. Então, nos ajude orando a partir de agora. Nos ajude com a sua oferta, porque logo, logo nós veremos mais uma Sara nossa terra e a expansão do reino e a palavra de Deus chegando. Amém? Quantos estão conosco? Amém. Amém, queridos. Rapidinho, deixa eu dar uns avisos. Dia 20, né? Nosso aniversário de 7 anos. Vai ser um culto muito especial no dia 20 de setembro. Está pertinho aí, gente. Amém? Todos os preparativos, né? Já tem peça, já tem tudo aí. Os atores, né? Os atores, as atrizes os de Hollywood já estão, né? Vai ser uma bênção. Dia 20, tá? O nosso aniversário, e dia 26 de outubro, nossa revisão de vidas. Amém? Então, vamos para a nossa palavra. Nós estamos com esse tema aqui, não é isso? Conquistando o seu milagre. No mês agora de setembro, a gente vai estar nesse tema. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia, né? Em Tiago capítulo 1, verso 5. Tiago 1, 5. Tiago 1, 5 diz assim: se algum... Pode ser, vamos trocar esse aqui que eu sou um pouquinho mais alto. Isso, muito obrigado. Se casar, a esposa vai ser só sua. Amém, irmão? Tiago 1,5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e será dado. Amém? Queridos, o nosso Deus é um Deus galardoador. Quantos creem nisso? Amém? Jesus disse: se as minhas palavras, né, vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirei o que? Alguma coisa, qualquer coisa. Ele diz o quê? Pedirei o que quiserem. Amém? Não vou ler
Mas é João 15:7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Amém? Mateus 7:7, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos a buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Então existe uma palavra, existe uma promessa de um Deus galardoador, ou seja, um Deus presenteador para mim e para você. Amém? O meu milagre, o seu milagre é a vontade de Deus. Quantos creem nisso? Pastor, é vontade de Deus abençoar o seu povo, abençoar os seus filhos? Sim, querido, é vontade de Deus. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, se não houvesse uma vida abundante, por que Jesus diria isso? É bem verdade que ele também disse que no mundo passaríamos por aflição, mas ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham uma vida abundante. Então, coloca lá, mantém Tiago 5:1. E primeiro Tiago traz isso, olha, se vocês têm, né, no caso ele fala sabedoria, é 1:5, perdão, ele fala de sabedoria, mas a gente vê na Bíblia que não é só sabedoria, Deus tem um prazer de nos abençoar, de nos presentear, amém, de nos abençoar. A Bíblia diz que ele conquistou para nós toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então Deus tem o prazer de abençoar o seu povo. Assim como você é pai, mãe, tio, você tem o prazer de presentear as pessoas. Imagina, né, a Bíblia diz: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas às pessoas, imagina o nosso Pai que está no céu. Então não tenha dúvida, a vontade de Deus é essa. Amém? Agora, aí Tiago, verso 6, ele diz: peça porém com fé, em nada duvidando. Por quê? O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte, de uma para outra parte. 6, 7. Não pense tal homem, tal mulher, que receberá do Senhor alguma coisa. Então a primeira coisa, o Tiago fala, né, ele diz assim: olha, se vocês precisarem de alguma coisa, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele não joga no rosto, ele tem um prazer de fazer isso. Aí nos versos 6 e 7, ele diz assim: agora você vai pedir com fé, não duvide no seu coração, né? Não duvide no seu coração, não pense, né, tal homem, tal mulher, né, conforme a palavra que a pastora falou, de ser firmes e constantes, amém? Então não pense tal homem, tal mulher que não é firme, que não é constante, que vai receber de Deus alguma coisa. Por quê? Porque se nós não temos firmeza e constância, gente, não tem uma pessoa que a gente conviveu conosco um tempo, e a pessoa ela reclamava de falta de apoio. Mas era uma pessoa muito inconstante, tipo, hoje está fazendo uma coisa, amanhã não quero mais, vou fazer outra. No outro dia, não. Então assim, não dava tempo nem a gente apoiar aquela coisa que a pessoa estava fazendo, que ela já estava fazendo outra. Não, mas ninguém me apoia. Assim, mas como é que a gente vai apoiar se não passa nem 15 dias fazendo uma coisa? Entendeu? Aí quando a pessoa ia fazer, a gente já tinha no coração. Gente, nós somos humanos, amém? Já tinha no coração, não, daqui a pouco ele desiste, não, daqui a pouco ela desiste. Aí a pessoa, não, mas por que não apoia? Não, porque a gente não sabe. Amém? Agora imagina Deus, filho, firma numa situação. Então, a Bíblia nos chama a isso, querido, a permanecer. O meu Deus, o teu Deus, ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Amém? Então, nós que somos filhos de Deus, nós precisamos buscar, queridos, essa bênção da permanência, de permanecer, de fazer as coisas. Ah, pastor, Deus direcionou, irmão, se Deus direcionou, continua. A Bíblia fala do tanque de Betesda, né, do paralítico, no tanque de Betesda. Aquele homem passou lá quantos anos? 38 anos. Você pode falar qualquer coisa, mesmo que aquele homem não era constante. Ele estava lá, quando Jesus chega e disse assim: olha, tu queres ser curado? Ele disse: Senhor, toda vez que a água é agitada, eu vou. Ou seja, ele estava 38 anos lutando por um propósito. E glória a Deus que Jesus chega lá, não precisa de água, não precisa de nada. Jesus diz: toma o teu leito e anda.
Amém? Mas para quem Jesus foi? Tinha outros, ele disse, eu vou para o mais firme, eu vou para o mais constante, eu vou para aquele que está aqui há mais tempo. Gente, 38 anos é uma vida, amém? Muitos que estão aqui, quem não precisa levantar a mão, mas a maioria não tem 38 anos aqui, não é isso? Uns têm, outros não. Então, em nome de Jesus, 38 anos é muito tempo, e aquele homem estava lá, firme e constante. No verso 8, aí ele diz o quê? Homem, né, ou mulher, de ânimo dobre. Ou seja, uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora tá, outra hora não tá. Inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Então, gente, a inconstância, em nome de Jesus, gente, é um atraso de vida na vida do cristão. Porque Deus nos chama à constância. Deus nos chama à firmeza. Em Apocalipse diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, poxa, se eu estou em Cristo, eu vou ser firme, eu vou ser constante. Se eu estou em Cristo, eu vou permanecer em Cristo até o final. Até porque aquele que vence não é o que começa, é o que termina. Amém? Amém? A Bíblia diz, o fim das coisas é o quê? É melhor do que o começo. Então, são tantas passagens bíblicas que chamam a mim e a você a dizer assim, rapaz, de repente eu não estou conquistando ainda o meu milagre, porque eu não permaneci, porque eu não estou firme. Amém? Querido, nada começa grande, amém? A sua célula não começa grande, a igreja não começa grande, um projeto não começa grande, você não nasce grande. Agora, a firmeza e a constância, o alimentar da fé daquela situação é que vai fazer crescer. Amém? É um sonho, é um projeto, é você estar sonhando, estar projetando, estar planejando, estar colocando diante de Deus, que vai fazer a coisa. Amém? Em nome de Jesus. Não deixe que nada, nem que ninguém te desanime. Eu li um livro uma certa vez e eu sempre gosto desse tema, desse livro que eu li, porque eu vejo nessa pessoa alguém firme e constante, né? Que o professor pediu para que os alunos, isso há muito tempo atrás, pediu que os alunos escrevessem uma carta de um desejo que eles gostariam que isso acontecesse. Isso nos Estados Unidos. E o aluno, ele colocou lá na carta que ele gostaria, no bilhete dele, que ele gostaria de escrever uma carta, enviar uma carta e essa carta chegar no mesmo dia no remetente, né? no destinatário. E o professor dele critica ele, disse assim, olha, eu pedi para escrever, foi um sonho, não foi algo inatingível, algo inimaginável. Aí aquele aluno, em vez de se decepcionar, em vez de se frustrar, nos Estados Unidos ele criou a FedEx. Quem conhece sabe, é como se fosse o correio dos Estados Unidos, né? O nosso correio é o FedEx. E uma das coisas do FedEx é que as encomendas que são mandadas nos Estados Unidos, elas têm que chegar no mesmo dia. Amém? Então você pode se decepcionar, você pode se frustrar, você pode fazer as coisas, ou você pode dizer assim, não, eu vou continuar, e Deus vai me ajudar, e isso vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Salmo 42. Salmo 42, amém? Meditar um pouquinho nesse salmo. Assim como o servo brama, né? Algumas versões falam anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da face de Deus? E nesses primeiros 2 versículos, você vê alguém que tem sede, alguém que tem vontade, alguém que quer, né, ter uma firmeza, alguém que começou bem, ele disse, olha, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Esse é um salmo dos filhos de Coré. Mas, no decorrer do salmo, é um salmo curtinho, verso 3, ele diz,
as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Aí a partir do verso 3 ele começa a mostrar que de repente ele não tem estado tão firme, provavelmente algo não aconteceu e as pessoas ainda perguntavam para ele, aí, onde é que está o teu Deus? E o projeto que você começou, e o sonho que você tinha, onde é que tinha isso? Ele diz, as minhas lágrimas me servem de alimento, ou seja, era chorando de dia e de noite. Mas deixa eu te falar, o salmista no Salmo 126 diz que aquele que planta com lágrimas, o que é que vai acontecer? Com júbilos ceifarão. Poxa, pastor, mas eu estou chorando, estou plantando com lágrimas, é no sacrifício, é no esforço, amém, querido? Tem uma promessa a seu respeito, você vai colher com alegria, amém? Às vezes é a preciosa, a Bíblia, o salmista, ele fala da preciosa semente. Às vezes nem é algo financeiro, mas é algo que te custa, é algo que está o teu sonho, que está o projeto, que está tudo aquilo, querido. Se você permanecer, se você quiser plantar com lágrimas, amém? A Bíblia diz, você vai colher com alegria. Quantos creem? Amém? Quantos creem? Em nome de Jesus. Aqueles que criticavam, aqueles que falavam, onde está o teu Deus? Onde vão ter que dizer assim, ó, vejo que o Senhor é com ele. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus, o teu milagre vai acontecer. A Bíblia só está dizendo, olha, seja mais firme, seja mais constante, peça a Deus, Deus quer te abençoar, agora peça com fé. Não desanime. Eu lembro de Caleb, imagina, Caleb recebeu uma palavra, 45 anos de idade, né? 45 também já é uma idade, ele recebeu uma palavra, você vai herdar a terra. Aí lá em Josué 14:6, ele clama aquela situação, e ele diz assim, olha, eu recebi essa palavra com 45 anos, já se passaram 40, eu estou com 85 anos, agora deixa eu te falar uma coisa, Josué, eu estou tão forte hoje quanto naquele dia. Diga aí, pastor, o cabo era firme mesmo. Ah, mas o cara com 85 anos tem força, tem essa força toda, eu acredito que até não, mas o espírito dele ainda era forte. Ele disse assim, me dê um monte que eu vou conquistar, porque a minha força, ele ainda fala assim, era a minha força naquela época, é a minha força hoje, para ir, para vencer, para conquistar, amém? Querido, o milagre é daqueles que permanecem, em nome de Jesus, o milagre é daqueles que são constantes, o milagre é daqueles que permanecem, independente da situação e da circunstância. Imagina se José fosse deixar para ser firme e constante só quando ele já estivesse como governador do Egito. Ele era firme e ele era constante mesmo nas adversidades. Era na casa do pai dele, foi como prisioneiro, né, como escravo no Egito, como escravo na casa de Potifar, como prisioneiro na prisão. Certo dia Deus disse, meu irmão, é muita firmeza e muita constância. Hoje você vai dormir como escravo, amanhã você vai acordar como governador do Egito, amém? Para a glória do Senhor. Permaneça, querido, permaneça. Agora, se a minha firmeza, a tua constante vai nos dar uma coroa da vida, imagina essas coisas terrenas. Imagina as coisas, sabe, que para Deus, para a gente vale alguma coisa, a gente tem que viver, tem que comer, tem que vestir, a Bíblia fala disso, mas essas coisas para Deus que não valem nada. Imagina o que a gente não vai conquistar. Amém? Verso 4. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz e alegria, e louvou com a multidão que festejava. O salmista diz assim, poxa, quando eu vejo isso, eu lembro da minha época de constância, eu lembro da época que eu ia para a casa de Deus, eu levava a multidão, eu levava as pessoas, e isso derrama porque eu não consigo ver nada, de repente estava no silêncio,
de Deus na vida dele, e as pessoas ainda diziam: onde é que está o teu Deus? Aí ele disse: por isso, dia e noite, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Agora no verso 5 ele diz: porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Amém? Queridos, essa chave é tremenda, porque o salmista diz: por que está abatido a minha alma? Será que às vezes certas situações, isso vem sobre todos nós, amém? Que vem na minha vida, na sua vida, não é porque quem nos conduz, quem nos leva, não é a nossa alma, em vez de ser a nossa fé, amém? Em vez de ser, né, a nossa confiança em Deus, a Bíblia diz: o meu justo viverá por fé, e aquele que retrocede a minha alma não tem prazer nele. A Bíblia não nos chama, a palavra não nos chama a viver conforme as circunstâncias, conforme a nossa alma, conforme a economia de um país, de uma nação, se o negócio está bom, se não está ruim, não. Ele diz: viva por fé. Aí o salmista diz: por que está abatido a minha alma? E às vezes é esse questionamento que nós temos que fazer para nós mesmos. Pô, será que eu não estou supervalorizando essa situação? Será que eu não estou desconsiderando a bênção de Deus e a graça de Deus? Será que mesmo na minha condição hoje eu não sou muito mais abençoado por Deus do que muita gente? Será que não nos falta reconhecer aquilo que a gente já tem, em vez de reclamar daquilo que ainda nos falta? Por que está abatido a minha alma? Amém? Então, questione por quê? Porque nós somos muito saco furado, amém? Todos nós. Às vezes a gente é muito saco furado. Poxa, tanto que recebe, e a gente ainda não agradece, ou não agradece como deveria agradecer. E ele diz assim: pera, por que está abatido a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Espera em Deus. Ele está dizendo: eu não posso esperar na minha alma, porque, gente, tem dia que a gente acorda naquele fogo, não é isso? Aquele fogo, meu Deus, se vier o demônio eu vou queimar agora, aquele negócio todo, e vai isso, e vai bombar. No outro dia, o cara não tem vontade nem de levantar da cama. O que é isso, pastor? É alma. Amém? Não é espírito. E deixa eu te dar uma triste notícia: sua alma vai ficar com você o tempo todo. Né? Alma e espírito. O corpo, a Bíblia diz: o corpo é pó, ao pó tornará, mas a alma vai ficar comigo e com você. Lógico que nós teremos com o Senhor, em nome de Jesus, um corpo glorificado. Mas nós temos uma alma, nós temos uma sede, né, algo que é sede do nosso entendimento, da nossa inteligência e das nossas emoções. Mas nós não vivemos, né, a Bíblia diz: nós não vivemos por vista, não é isso? Vivemos pela fé no Filho de Deus. E o salmista, ele traz essa chave para a gente, né? Por que está abatido a minha alma? Coloca no próximo versículo. Meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro de ti, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Ele começa a lembrar das coisas do passado, começa a lembrar, ou seja, a minha alma, quando a alma está abatida, a gente tenta lembrar da época que a gente era mais feliz, ou mais alegre, ou mais triste. Amém, querido? Não se desampare, não se desanime. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então se anime no Senhor. O teu Deus, ele é o mesmo hoje, sempre, e será eternamente. Aí ele começa aí: um abismo chama. Por isso que eu preciso questionar a minha alma, por isso que eu preciso questionar as minhas emoções, por isso que eu preciso questionar a minha fé, a minha confiança em Deus. Como é que está? Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Mas será que tem mesmo passado sobre ele, ou era só a nível de alma que tudo isso estava acontecendo?
E ele continua, porque está abatida, ó minha alma. É isso, no verso 8. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando de dia me dizem, onde está o teu Deus? Amém? Pastor, onde é que está o meu Deus? Deixa eu te falar, ele está onde ele sempre esteve. O problema é que às vezes a gente não está vendo, né? Quem estava na conferência, lembra lá, tinha um campo, né? Tinha um campo, lembra? Tinha o poço, tinha por último a pedra, né? E tinha uma pedra, aí você olha só para onde? Para a bexiga da pedra, né? Tem um texto em Gênesis que fala que Agar estava fugindo, estava indo embora com Samuel, e na insolação, no deserto, o menino começa a passar mal, ela coloca o menino longe para não ver o choro do menino e não ver o menino morrer. Aí a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu os olhos e ela enxergou o poço, ou seja, o poço sempre esteve ali. Ela que estava de olhos fechados. O bispo pregou no domingo, né? O servo do Geazi, o moço do profeta, diz, ai Senhor, nós estamos perdidos. Aí o profeta disse o quê? Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ele olhou e viu que por trás dos inimigos estavam anjos cuidando daquele povo, amém? Por trás de mim, de você, querido, existe um Deus. Por trás de mim, de você, existe um Deus todo-poderoso. Na minha vida, na sua vida, existem centenas de promessas para se cumprir. Pastor, mas é porque os adversários, as coisas, as situações, gente, esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa a gente sempre vai ter. Gente pessimista a gente sempre vai ter. Gente que você está ali na luta, ali, às vezes, infelizmente, às vezes pode até acontecer ser dentro da casa da gente, ser gente da família, que te conhece, que sabe, essas coisas machucam mais, porque pedras quando são atiradas de perto, não é isso? Elas doem mais, e às vezes é uma pessoa que te conhece, infelizmente, isso vai acontecer. Então, ande na estação de Jesus, na sintonia de Jesus. Já estou terminando. Jesus chega para curar a filha de Jairo. Vocês lêem muito a Bíblia, eu só estou dando aqui texto que vocês já conhecem. Jesus chega para curar a filha de Jairo. Aí Jesus chega e diz assim, estava todo mundo chorando lá. Jesus diz o quê? Não chore, porque ela não está morta. Ela apenas dorme. Gente, será que Jesus não sabia que aquela menina estava morta? Claro que ele sabia. Mas Jesus chega e diz assim, vamos ver se esse povo aqui tem fé. Vamos ver se esse povo está vendo pela fé ou está vendo só o que os olhos enxergam. Como é que está a firmeza e a constância? Porque Jairo, a mulher, todo mundo estava orando para que a menina não morra. Lembra? Jairo estava lá com o Senhor. Alguém chega para ele e diz, Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. O que é que Jesus olha para ele e diz o quê? Crê somente. Amém? Creia, só confirme. As coisas vão acontecer. Irmão, eu digo para você, da posição de um pai, hoje... Pastor, só tinha esperança de ver a Lara curada? Tinha, mas quanto mais tempo passava, mais a esperança diminuía. Porque a gente orava, a gente pedia, não era falta de orar não, não era falta de clamar, não era falta de toda vez, toda conferência, vamos lá, bispo, ora com ela, faz isso, todo canto, irmão, em nome de Jesus. Mas ver a minha filha curada hoje me ensinou muito disso. Permaneça, querido, nada está terminado enquanto não consumar as coisas.
Amém? Permaneça, nada está, não, pastor, mas já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 8 anos, como foi o caso de Lara. Permaneça, querido. Uma só palavra que vier do trono do Senhor pode mudar a minha vida, a tua vida para sempre. Amém? O problema é que às vezes a gente clama, a gente pede, mas não permanece. Quando chegou lá, Jesus disse, ó, a menina só está dormindo. Todo mundo começou o quê? Rir. As pessoas começaram a rir. Jesus disse, esse povo não está na mesma sintonia não. Né? Aí ele fez o quê? Vamos ali para o quarto. Aí chamou quem? Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Só vão entrar com quem tem fé. Amém? A menina não terminou ressuscitada. Não foi ressuscitada? Então, querido, naquele mês, Jesus, espera aí, vamos lá, o pessoal que tem fé, vem comigo. Vamos lá para ver o milagre, amém? Deixa eu te falar uma coisa, quem tem fé vê o milagre, amém, querido? Amém? Quem vai para a sintonia de Jesus, vê o milagre, alcança o milagre. Aquele pessoal só viu a menina depois viva, não sabe o que aconteceu, não pôde glorificar a Deus, não pôde ser edificado na sua fé. Por quê? Porque para eles, aquela menina estava morta. Amém? Deixa eu te falar, aquilo que Jesus ama, querido, não morre, só dorme, amém? Sonhos e projetos, eu clamo em nome de Jesus, que saiam do papel, sabe, querido, da tua força, em nome de Jesus, não importa quanto tempo você esteja esperando, não importa o quanto as pessoas já disseram, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai acontecer, confia no Deus Todo-Poderoso, e Senhor, é em Ti que eu estou firmado, amém? Na rocha, amém? Em nome de Jesus, você é casa edificada sobre a rocha, quantos dizem amém? Virá os ventos, transbordarão os rios, amém? Virá a chuva, mas a casa que foi edificada na rocha, essa vai permanecer. Amém. Amém? Fechando, verso 11. Porque está abatida, ele fala novamente, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Questione a sua alma, diga para a sua alma, Deus não falha. Amém? Deus não falha. Espera em Deus. Se eu ainda o louvarei. Como quem diz, hoje não está bom, mas vai acontecer. Ainda, querido, amém? Esse ainda eu entendo como uma expressão de fé do salmista. Ele diz assim, hoje eu não está bem não, hoje a minha alma está dominando, hoje os meus pensamentos, as circunstâncias, diz assim, mas eu ainda o louvarei, amém? O casamento não está bem, ainda não está bem, vai estar. As finanças não estão bem, não, ainda não está bem, mas vai estar. E o projeto, não, ainda não foi concluído, mas será em nome de Jesus, eu vou conquistar o meu milagre, amém? Questiona a tua alma, diz para a tua alma, Ele não falha. Jesus diz, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Confia nele, meu querido, confia nele em nome de Jesus, confia nele. Eu não sei o que de repente já estava até morto, mas Jesus diz, não, isso não está morto não, só está dormindo. Essa palavra veio para o seu coração novamente, para que você, sabe, crie ânimo. Se de repente estava faltando firmeza e constância, né? Estava ali com o coração ainda, o ânimo dobre, né? Como água, como barco levado pelas ondas, né? Para lá e para cá. E assim, Senhor, eu vou me firmar na rocha. A rocha é o Senhor. Querido, mesmo quando o barco estiver agitado, Jesus está no barco com você, amém? Você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus.
Busque o teu milagre nessa noite. Ele diz: peça, porém com fé, em nada duvidando. Coloca diante de Deus nessa noite qual é o teu milagre, o que é que você deseja, o que é que você anseia. Mas antes de desejar, antes de ansiar, fala para Ele: Senhor, eu vou estar firme e vou estar constante, mesmo que dure 38 anos, mesmo que dure 45 anos, como foi o caso de Caleb, mesmo que dure 8 anos, como foi o caso de Lara. Diz: eu vou estar firme e constante, eu vou permanecer, eu vou estar olhando para o Senhor, os meus olhos estarão firmes, atentos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Amém? O milagre vai chegar até você, querido. O milagre vai chegar até você. Lembra da mulher da Cirofenícia? Ela: Senhor, clamava a Jesus: a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus disse: mulher, eu vim para os filhos, eu não vim para os cachorrinhos. E ela dizia: Senhor, mas até os cachorrinhos come da migalha que cai da mesa dos seus donos. Naquele momento Jesus entendeu: essa mulher é muito firme, ela é muito constante. Ele olha para ela e diz: mulher, a tua fé é muito grande, vai, a tua filha já está curada. Amém? Permaneça, querido, permaneça. Jesus ama, sabe? Alguém firme e alguém constante, como eu preguei uns dias atrás, como Bartimeu. Alguém que quando as situações, as circunstâncias querem que ele se cale, ele grita mais alto. Eu continuo confiando no Senhor, eu continuo confiando no Senhor. Vai acontecer, vai se cumprir, independente do que os meus olhos veem, independente do que as pessoas dizem, vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite. No momento que você vai ficando de pé no seu lugar, Deus te trouxe essa noite para que as suas lágrimas sejam enxugadas por Ele. Suas lágrimas não serão mais o seu alimento, porque essa não é a vontade do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 15 e 16. Presta atenção no que ele diz. As tuas palavras, elas são alimento. As tuas palavras são meu alimento, e elas enchem o meu coração de alegria. Aleluia. Quem você vai escolher ser hoje? O salmista que se alimentava a sua dor, que a dor era aquilo que alimentava. E querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus não tem isso para a sua vida. Amém. As tuas lágrimas não podem te sustentar, elas não têm poder de te alimentar. O que tem poder de te alimentar, querido, é a palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus, quando ela chegar na terra, no solo do Senhor, vai produzir alegria dentro de você. Vai produzir vida dentro de você. Amém. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Então vamos adorar o Senhor. Fala para sua alma que cesse agora. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Faz meu coração ouvir tua voz. Tua palavra. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que
preciso estar em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia, decida isso nessa noite. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Nós queremos ouvir sua voz, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Faz essa oração nessa noite, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. O meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Você precisa acreditar naquilo que Ele te diz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Se me der a conviver, preciso acreditar e confiar no que você me diz. Siga acreditando. Permaneça nessa noite. O profeta Jeremias ele diz: eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Esse é o convite do Senhor para mim e para você nessa noite. Traz à tua memória agora aquilo que te traz esperança, aquilo que te mantém firme, aquilo que te mantém constante. Afasta, querido. Afasta de palavras negativas, de lugares negativos, de pessoas negativas. Essas pessoas continuam sendo seus amigos, mas de repente é momento de não dar ouvidos. Jesus não teve problema de chamar para a cura da filha de Lázaro, de Jairo, só as pessoas que estavam crendo naquele momento. A palavra e fique com a palavra do Senhor. Mas pastor, as pessoas chegam, querido, a Bíblia diz: examinar em todas as coisas e retém o que é bom. Se isso está fora da palavra, se isso não edifica a tua fé, não escuta, não deixa esse tipo de palavra descer para o teu coração. Continue crendo, continue firme em nome de Jesus. Traz à tua memória agora aquilo que traz esperança, aquilo que o Senhor já te falou, aquilo que o Senhor já te prometeu, aquilo que está na palavra do teu Deus. Diz assim: é nisso que eu vou me firmar, Senhor, é isso que eu vou acreditar, é isso que eu vou orar todos os dias. Até quando? Até se cumprir, até acontecer. Eu não vou desmaiar a minha alma, eu não vou entristecer no meu coração, a minha alma não vai comandar a minha vida, a minha alma não vai dizer como eu estou me sentindo, como eu vou me sentir. Quem vai falar isso é a palavra de Deus, é o Espírito Santo na sua vida, querida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia. Derrame o seu coração e peça para Ele hoje. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor que permanece. Nós recebemos dessa vivência nessa noite. Nós recebemos dessa constância nessa noite. Meu Deus, nós recebemos de volta sonhos, projetos, meu Deus, promessas no nosso coração. Só assim eu não me sinto só. Aleluia, aleluia. Oh, quando você recebe essa palavra nessa noite, receba a palavra do Senhor no seu coração nessa noite. Receba, oh, esse ânimo, essa constância, essa firmeza. Recebe essas chaves de fé que vão abrir as portas do céu, que vão trazer um milagre até você, até a sua vida, até a sua casa. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, o teu povo debaixo dessa palavra. Tu és Deus, Deus Todo-Poderoso, o Deus no qual todas as tuas boas palavras se cumpriram na vida do teu povo e não será diferente na nossa vida, e nós recebemos em nome de Jesus. Mesmo quando estivermos tristes, mesmo quando desanimados, o Senhor estará conosco para a glória do teu nome, através das nossas vidas. Debaixo dessa palavra, meu Deus, nós temos um restante de semana crendo, projetando, confiando, com firmeza, com confiança, com perseverança, e que o Deus que não muda é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Dessa forma eu abençoo o teu povo, a tua igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Não a paz que o mundo dá, a paz que só Ele dá. Em nome de Jesus, amém? Tem um restante de semana abençoado, querido, e abençoador em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Vai ser difícil, eu sei.